Bom, pessoal, vocês estão conseguindo ver aí o PowerPoint normal, normalmente? Dá pra ver, tranquilo. Dá pra Beleza. ver. Então, na aula passada, vocês vocês viram com a professora Camila a conservação da a conservação da massa, perdão. Conservação da massa e o teorema do transporte de Reynolds, né? E a conservação da massa aplicada a esse teorema. Então, o que a gente vai ver hoje vai ser basicamente a aplicação da segunda lei de Newton, né, a conservação da quantidade de movimento, nesse teorema de transporte de Reynolds, que é um dos pontos principais aqui dessa nossa segunda unidade. O que a gente viu de conservação da massa, a gente não vai utilizar agora até o final da nossa disciplina, tá? Os conceitos de regime permanente, vazão de entrada igual a vazão de saída, isso aí a gente vai acabar usando até o final da nossa disciplina. E principalmente nas questões de conservação do momento. Que aqui a gente, por mais que esteja expondo um assunto novo, a gente vai utilizar ainda conservação da massa nesse tópico aqui. Então vamos lá. A gente viu lá, né, que a segunda lei de Newton basicamente diz o seguinte, que a força resultante de um sistema, ela é igual à taxa de variação da quantidade de movimento, né? Onde essa quantidade de movimento, como já foi apresentado, já foi mostrado, quando a gente trabalha com fluidos, é muito mais simples a gente utilizar os termos de volume para poder trabalhar com volume de controle, né, do que com a massa em si. Então, por isso que muda, a gente trabalha com essa quantidade de movimento na forma do volume. E essa força resultante que a gente tem, para aqui para os fluidos, a gente vai incluir as forças de superfície e as forças de campo. Isso aqui eu vou definir um pouquinho mais à frente com vocês, certo? O que é cada uma dessas forças aqui. Então, aplicando a segunda lei no teorema de Reynolds, a gente vai ter que o N, que é a propriedade extensiva é igual à quantidade de movimento, né? E o eta é o vetor velocidade. Então, substituindo aqui, semelhante ao que foi feito com conservação da massa, substituindo o N por P e o eta por vetor V, a gente chega nessa seguinte expressão. E aí, consequentemente, a gente pode mudar aqui, né, a taxa de variação da quantidade de movimento. A gente pode colocar as forças resultantes, que são as forças de superfície e as forças de campo. E aí a gente fica com a equação dessa forma aqui, da conservação da quantidade de movimento, que diz basicamente o seguinte, né? A soma de todas as superfícies, todas as forças de campo e de superfície, agindo em um volume de controle inercial, é igual à soma da taxa de variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle e da taxa resultante de fluxo de quantidade de movimento através da superfície de controle. Então, notem que aqui a gente tem força mais força é igual a uma integral aqui de uma derivada parcial mais outra integral. Se a gente está somando força desse lado, esses dois termos aqui também são forças, tá? Aqui a gente também tem força nas duas situações, para que a gente tenha uma equação homogênea. Então, aqui a gente fica com o fluxo da quantidade de movimento através da superfície de controle, efetivamente a força que está sendo exercida através das superfícies. A gente vai ver esses detalhes mais à frente, essas forças. Fica mais fácil de exemplificar nos exercícios. E aqui a taxa de variação dessa força do fluxo da quantidade de movimento no volume de controle, né? Aqui as forças de campo e as forças de superfície que a gente vai definir um pouquinho mais à frente. Então, qual a diferença dessa equação para a equação da quantidade de conservação da massa, né? Na conservação da massa, a gente viu que independe, a gente não tá tão preocupado com a inclinação, a orientação em que a gente tem movimentação do fluido, né? Que a gente tem um escoamento.
Quando a gente faz a conservação, a gente basicamente considera o que entra e o que sai, né? Principalmente em regime permanente. E aí, se a tubulação ou se o problema ele no- nos traz alguma coisa que está inclinada, aquilo ali pouco importa para a gente. Aqui no caso, que a gente está fazendo basicamente um somatório de forças, força a gente sabe que ela tem magnitude, né? Ela tem um módulo, ela tem direção, ela tem um sentido. Então isso aí a gente tem que levar em consideração. Então, primeiro ponto dessa diferença entre essas duas equações. E aí, quando usar uma equação e quando usar outra, né? Fica muito essa dúvida de quando usar conservação da massa e conservação do momento. Veja, quando a gente está interessado em calcular força, a gente utiliza conservação da quantidade de movimento. Até porque a nossa equação é uma equação de força. A equação de conservação da massa, a gente não tem como calcular nenhuma força através daquela equação. Por mais que a gente misture as duas equações, para a gente encontrar alguns termos, que a gente vai ver isso mais à frente, as duas coisas são, essas duas equações são para finalidades distintas, né? E muitas das vezes, quando a gente está interessado em calcular velocidade, em saber vazão de escoamento, vazão mássica, etc., aí sim, conservação da massa é muito mais utilizada nesses casos. A gente tem alguns casos pontuais que a gente utiliza a conservação do momento para calcular velocidade, mas são casos pontuais que eu vou fazer com vocês em outra oportunidade. Mas diante para definir bem essa diferença entre essas duas equações, que gera muita dúvida, porque são parecidas, são equações parecidas. Basicamente, está interessado em calcular força, utiliza conservação da quantidade de movimento. Está interessado em calcular velocidade, vazão volumétrica, vazão mássica, utiliza conservação da massa. Então, como a gente tem essa equação exposta na forma de vetor, né, que são os vetores, o vetor velocidade, por exemplo, e que o vetor das forças de superfície em todas as direções, é muito mais simples a gente utilizar essas equações nas formas escalares, né? Então aqui a gente vai ter a equação em x, em y e em z. Porque ao fazer isso, a gente consegue analisar cada direção do escoamento separadamente e nossa solução se torna mais simples, porque a gente só precisa analisar, por exemplo, aqui, as forças que atuam em X, forças de superfície em X, forças de campo em X, o escoamento na direção de X, né, porque aqui é a componente do vetor velocidade U, então fica mais simples, a gente não precisa levar em consideração tudo de uma vez. Aqui a gente faz separado e é a forma que eu vou fazer com vocês. Então, agora falando sobre os dois termos de força que eu havia comentado, né? Primeiro, a força de campo, nosso UFB. Essa força de campo envolve basicamente o que a gente vai utilizar aqui na disciplina é o campo gravitacional, certo? Então, a única força de campo que vai estar envolvida nos nossos problemas é a força do campo gravitacional, que é basicamente o peso, né? Seja o peso da tubulação, o peso de água dentro da tubulação ou o peso de outro fluido dentro da tubulação. Então, basicamente, essa é a força de campo que a gente vai trabalhar. Notem que aqui também é o vetor da aceleração, da gravidade. A gente sabe que o vetor da aceleração da gravidade ele atua para baixo, né, na vertical. Então, naquele nosso sistema convencional XY, por exemplo, a gente só vai ter a força peso, essa força de campo, atuando em Y, já que é o nosso eixo vertical, né? Nossa referência vertical. E em X a gente não vai ter isso, desde que a gente usa aquele nosso sistema de coordenadas convencional, né? Do plano XY. A gente basicamente quase nunca vai ter essas forças de campo em X se utilizar esse sistema de coordenadas convencional. Oi, Professor, Daniel está pedindo para entrar. tá. Não tem nenhuma solicitação, não. Aqui, de entrada. Tá, então eu vou pedir para ele tentar de novo. E aí, pessoal, as forças de superfície, o que é que a gente tem no termo de força de superfície aqui dessa nossa equação, né? A gente tem a força devido à pressão, que vai estar envolvido, né? O fluido, principalmente quando ele está num ambiente
está interno numa tubulação, ele apresenta uma pressão diferente da pressão atmosfera. Então, muitas vezes a gente tem que levar em consideração essa pressão, porque ela vai influenciar diretamente na outra força de superfície, que é a nossa força, são as forças de reação, né? Que são as forças que a gente utiliza e está mais interessado, que é basicamente o intuito dessa nossa equação, é calcular essas forças de reação, que é para manter uma estrutura em equilíbrio, uma tubulação em equilíbrio, os acoplamentos de uma tubulação, etc. É o foco, o ponto principal do uso dessas equações. Então, nas forças de campo, a gente vai ter apenas o campo gravitacional, o peso, seja o peso da tubulação e o peso da água, ou de um ou de outro, depende do problema que a gente está analisando. E as forças de superfície, força de pressão e as forças de contato, que seriam as forças de reação, né? De contato nas superfícies. Então, o nosso ponto principal, sempre, o uso principal dessa nossa equação é justamente encontrar essas forças para manter a tubulação, a estrutura em equilíbrio, tá certo? Aqui esse sinal negativo é só para assegurar, né, que a força devido à pressão, ela sempre atue para dentro do volume de controle. Vou exemplificar melhor com vocês em outro problema mais à frente, mas é basicamente para isso, para garantir que essa força sempre atue para dentro, certo? E notem que aqui, diferente daquela nossa integral na direção de x, de y, de z, por exemplo, aqui a gente tem um produto escalar entre dois vetores, semelhante ao que a gente tinha lá com a conservação da massa. Então a gente precisa levar em consideração aqui para onde está apontando cada um desses vetores. Como a gente sabe, o vetor área sempre vai apontar para fora da superfície de controle, normal essa superfície, e o vetor velocidade depende para onde o fluido está escoando, né? Depende se é entrada, se é uma saída. Aqui a gente tem uma dependência da direção do escoamento. O vetor área não, o vetor área ele sempre vai atuar para fora. Então notem que aqui no cálculo dessa força de pressão, a gente não tem um produto escalar entre dois vetores. O que a gente tem é um escalar vezes um vetor. Então a gente vai obter um vetor aqui, tá certo? A gente não tem um produto escalar entre dois vetores. Não tem, basicamente... Professor, Oi. Daniel está solicitando de novo. Não? Não, Chegou na letra? não tá aparecendo Não? nenhuma solicitação de Tá bom. entrada, não. Ele tá entrando no link certo? Tá sim, eu perguntei, ele falou que tá. Porque pode ser que seja se estiver clicando no link das 19 horas, eu acho que não tem como. Mas nesse aqui até então não apareceu nenhuma solicitação, não. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguém ficou com algum questionamento? Beleza. Então, pessoal, eu vou fazer aqui o exercício com vocês. Esse exercício eu já deixei ele resolvido, tá? Eu vou só mostrar, exemplificar com vocês para a gente não perder tanto tempo com ele e poder fazer um exercício que está mais completo, certo? Então, lembrando aqui, pessoal, eu não vejo mais o que é que vocês estão, quando a tela está assim, eu não vejo o que é que vocês estão perguntando no chat, certo? Por favor, abram o microfone para tirar alguma dúvida, para a gente poder dar continuidade na nossa resolução. Então, basicamente, esse problema diz o seguinte, que a água sai de um bocal estacionário e atinge uma placa plana, conforme mostrado. A água deixa o bocal a 15 metros por segundo, a área do bocal é de 0,01 metro quadrado, e admitindo que a água é dirigida normal à placa e que escoa totalmente ao longo da placa, determina a força horizontal sobre o suporte. Então a situação é basicamente a seguinte, a gente tem um bocal aqui que está jogando água nessa placa plana aqui. Então, a água, como ela está a uma determinada velocidade, né, 15 metros por segundo, ela vai exercer uma força nessa placa. Se não tiver nada que segure, essa placa aqui está exemplificada por uma mão, né, que está segurando,
a placa, numa situação em que não existisse ninguém aqui segurando essa placa, a tendência é que a água jogasse toda essa estrutura para a direita, né? Houvesse um deslocamento aqui, porque não tem nada mantendo o equilíbrio. Então, o que está sendo pedido é justamente a força que a água faz no suporte. Consequentemente, a gente calcula a reação, né, que é a força que o suporte faz na água, e a gente consegue encontrar essa força. Então, semelhante ao problema de conservação da massa, a gente precisa fazer nosso volume de controle, né, definir o volume de controle. Ah, professor, como é que eu defino o volume de controle? Bom, o volume de controle, nesse caso aqui, ele já foi dado, né? Mas o volume de controle a gente faz ele de forma que a gente inclua todas as variáveis que influenciam na incógnita que a gente está querendo encontrar, né? Então, se a gente está interessado em calcular aqui a força que está chegando nesse suporte devido à ação da água, a gente precisa incluir no volume de controle esse jato de água, porque senão a gente não teria um volume de controle que não teria informação suficiente para encontrar o que, é que a gente queria. Estava procurando. Assim como, se a gente está interessado em calcular a força, né, atuando aqui no volume de controle, não faz sentido a gente utilizar esse volume de controle aqui apenas no jato de água, apenas no bocal, por exemplo. Porque aí a gente só vai ter informação do fluxo de água. Ele não sabe a informação da força que está chegando aqui. Por isso que esse volume de controle ele engloba tanto o suporte como o jato de água, né? Da forma que está aqui. E a gente tem um plano YX, né? Que é uma área. Essa área é igual tanto nessa superfície como nessa. E a gente tem as outras considerações que vamos fazer mais adiante. Então, vindo para cá, o nosso problema ele não em nenhum momento na descrição do problema foi falado que existe variação, por exemplo, da massa específica, da vazão de água, etc. Não falou nada disso, não falou de taxa de variação e nada sobre isso. Então, nesse caso, a gente pode considerar um regime permanente, tá? Que é uma das dúvidas que fica também, né? Quando é que considerar regime permanente e quando é que a gente considera regime transiente? No regime permanente, basicamente, ou o problema diz que é um regime permanente, ou ele não dá informação suficiente para a gente poder definir se é um regime transiente ou não. Em alguns casos, principalmente em conservação da massa, é muito raro regime transiente em problemas de conservação no momento. Lá nos exercícios de conservação da massa é falado, né? Calcule a taxa de derivação da massa específica do fluido dentro daquele recipiente, ou a taxa de variação da altura de coluna de água naquele tanque, coisas desse tipo. Então está falando em variação, né? Está falando em mudança. Então a gente considera o regime transiente. Quando não fala nada sobre isso, né, a gente pode supor que o regime é permanente, ou seja, a vazão de entrada é igual à vazão de saída, não existe variação, não tem variação da massa específica, das propriedades no tempo. Então, dessa consideração aqui, ficou alguma dúvida, pessoal? Em regime permanente e regime transiente? Só para a gente poder dar continuidade. Tudo certo. Beleza. Então, dessa consideração de regime permanente, a primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui na integral que tem a derivada com respeito ao tempo, e essa integral aqui, ela vai para zero, né? Porque as propriedades não variam no tempo, já que a gente está no regime permanente. Então, a gente pode desconsiderar essa integral aqui. A outra informação é um fluido incompressível, certo? Fluido incompressível quer dizer o quê? Que massa específica constante. E escoamento uniforme. Ah, professor, por que escoamento uniforme? Porque, mais uma vez, o problema, ele só disse aqui, ó, que a água deixa o bocal com 15 metros por segundo. A gente pode supor que essa velocidade de 15 metros por segundo é a velocidade ao longo de toda essa seção aqui. É uma velocidade constante. Se fosse dado o perfil de velocidade, aí a história seria outra. A gente não poderia considerar um escoamento uniforme. Nesse caso aqui, não foi esse caso. Então a gente pode considerar o escoamento uniforme, consequentemente, a gente pode utilizar essa integral, esse somatório, né? Só que aí, outra diferença, né? Quando a gente trabalha com fluido incompressível, na conservação da massa,
Vocês viram lá que a massa específica ela pode sair desse somatório, né, porque ela é constante, e passa por outro lado, ou divide tudo pela massa específica, e fica basicamente o termo de velocidade diária, né, a vazão volumétrica. Aqui a gente não pode fazer isso, porque diferente da conservação da massa, a gente tem uma igualdade igual a zero. Aqui a gente não tem isso. A gente tem uma igualdade de forças, tá? Então, mesmo que a gente tenha fluido incompressível, não pode sumir aqui, né, com a massa específica da equação, tá certo? Aí a nossa equação se reduz a esse somatório aqui. E aí a outra informação, né? A gente está interessado em calcular a força horizontal, né? O problema está pedindo a força horizontal sobre o suporte. Então, faz sentido a gente utilizar a equação no que diz respeito aqui ao x, né? Que é o nosso eixo horizontal. Então, com isso, a gente sabe que a gravidade ela atua na vertical, né? Para baixo. Então, a gente sabe, nessa configuração aqui, sabe que atua em y. E a gente não vai ter a componente desse vetor velocidade em x. Ou seja, essa integral aqui, desculpa, esse termo aqui também vai para zero. Já que a gente não tem força de campo em x, na horizontal. Se a gente tivesse, a gente teria que ter uma componente do vetor da aceleração da gravidade em x. Só que a gente não tem porque o vetor ele atua completamente na vertical, né? Esse vetor aqui não é inclinado. Então esse termo aqui também vai para zero. Consequentemente, nossa equação se reduz, ó, força de superfície igual a força de... Desculpa. Força de superfície igual ao nosso fluxo da quantidade de movimento através da superfície de controle. E aí a gente precisa analisar basicamente cada uma dessas forças, as forças de superfície, e depois esse somatório aqui. Nesses problemas de conservação da quantidade de movimento, eu particularmente gosto de analisar cada termo separadamente e depois juntar tudo numa única equação, do que ter que fazer toda a equação de uma vez, porque às vezes a gente fica com uma expressão muito grande, certo? Mas fica a critério de vocês como é que vocês trabalham, como é que vocês vão fazer essas soluções. Então, força de superfície, né? A gente viu que a gente tem de força de superfície forças devido à pressão e as forças de reação, né? São as forças de contato que a gente comentou anteriormente. Nesse caso, a gente tem uma situação aqui onde o volume de controle está tudo aberto. Esse jato de água aqui está aberto, aqui é aberto. Então, tudo isso aqui está submetido à mesma pressão, né? Se está submetido à mesma pressão, a força que atua nessa superfície de controle e nessa superfície aqui, são as duas superfícies que vão ter forças de pressão na direção de x, essas duas forças são iguais, porque a pressão ela vai atuar nas duas direções, a pressão atmosférica. Então a gente não precisa levar em consideração a força devido à pressão nesse caso aqui, já que as duas tá tudo aberto, então essas forças são todas iguais, só que em sentidos opostos, mas na mesma direção, certo? E aí a única força que a gente tem de superfície vai ser a força de reação mesmo, o nosso Rx, que é a força de contato, que é justamente a força que o suporte, né, a pessoa, vai exercer no volume de controle para manter isso aqui em equilíbrio. É a ideia. E aqui notem o seguinte, que eu fiz a suposição inicial que essa força ela está atuando para a esquerda, certo? Mas por que eu fiz isso? Porque se o jato de água ele está vindo da esquerda para a direita, a tendência é jogar toda essa estrutura para a direita. Então, para manter o equilíbrio, a gente pode supor já aqui, né, pela ação e reação, que essa reação ela vai estar para a direita. Desculpa, para a esquerda. Professor, uma Oi. dúvida rápida. Isso aí a gente coloca por convenção ou a questão enunciado tem que indicar isso de cara? Não, isso aqui é por convenção, certo? Tá certo. Vamos explicar um pouquinho mais à frente, assim. Quando a gente tem como, muitas vezes, a gente tem como supor já uma direção correta para essa força, tá? Um sentido correto para essa força. O que é que a gente. Só que normalmente o que é que a gente faz? A gente coloca essa força
no sentido positivo de x, e se achar a resposta negativa, a gente sabe que estava no sentido contrário, só. Aqui, nesse caso, como é uma situação muito clara de que a reação ela vai ser para a esquerda, por conta do jato de água, basicamente a gente tem como se fosse um choque, né, um contato entre justo o fluxo de água e o suporte, poderia ser feita essa suposição já aqui para a esquerda, mas não tem problema nenhum se foi suposto aqui para a direita. Não tem problema quanto a isso não, tá? Isso aqui, no momento da resolução, a gente que escolhe para onde está apontando essas forças de reação, certo? Então, as forças de superfície vai ser igual à reação de x, né? Que aqui eu coloquei para a esquerda. Se eu coloquei para a esquerda, isso aqui precisa ser negativo. Então, menos Rx, que é a força de reação. Então, resolvemos esse primeiro termo aqui da nossa expressão. Falta agora o termo do somatório, né? Do fluxo da quantidade de movimento. Então, nesse somatório, é importante a gente tomar um cuidado aqui no seguinte ponto. Aqui a gente tem vetor velocidade e vetor área, né? Então, um produto escalar entre dois vetores. Isso aqui vai dependendo para onde está apontando esses vetores, a gente pode ter um sinal negativo aqui desse produto. E a gente tem um componente do vetor velocidade. Então, também é importante a gente ver para onde está apontando, qual a direção dessa componente. Se está na direção positiva ou negativa, certo? Aqui nesse caso, o que é que eu gosto de fazer, né? Primeiro, identificar quem é nossa componente. Nesse caso, a gente só tem uma componente porque a gente só tem uma superfície de controle, né? Onde tem fluxo, que é essa daqui. Então, a gente está interessado em calcular o 1, que é a componente do vetor velocidade na direção de x. Nesse caso, o vetor velocidade, notem que ele atua completamente em x, certo? Então, nesse caso aqui, a componente do vetor velocidade na direção de x é igual ao próprio vetor, já que esse vetor ele não está inclinado. Se ele tivesse inclinado dessa forma, aí sim a gente ter que fazer uma decomposição desse vetor, que não é o caso, né? Aqui está tudo na horizontal, então a componente é igual ao próprio vetor. Então, e como está para a direita, no sentido positivo, aqui continua positivo, né? O 1 é igual ao próprio V1, que é igual a 15 metros por segundo. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok. Beleza. Então aí a gente vem para o nosso somatório, né? Como aqui a gente só tem uma superfície, a gente só vai ter um termo, né? Então, o 1, aqui independente da componente ser positiva ou negativa, eu particularmente gosto de deixar a componente para depois fazer a substituição, certo? Vezes ρ, aí agora o produto escalar entre os dois vetores, velocidade e área. Notem que o vetor área sempre atua para fora do nosso volume de controle, e o vetor velocidade depende do sentido do escoamento, né? Nesse caso aqui, para o volume de controle, essa velocidade está entrando no volume de controle, então o vetor vai apontar para a direita, né? Então a gente vai ter aqui um produto escalar entre dois vetores que estão em sentidos opostos. Quando a gente tem essa situação, esse produto escalar é negativo. A gente viu isso, vocês viram isso lá em conservação da massa, certo? Então por isso que a gente precisa considerar esse sinal aqui. Aí por que eu não gosto de fazer essa substituição direta, né? Porque tem uma coisa que é muito comum acontecer, eu já vi muito isso em prova, tá, pessoal? Os alunos pegam essa equação, aí simplesmente diz que isso aqui é igual a v ao quadrado vezes ρ vezes a. Aí quando faz isso aqui, sabe, eu vou simplificar, porque eu tenho velocidade duas vezes. Beleza. Só que quando faz isso, muitas vezes não leva em consideração o sinal do produto escalar e o sinal da componente do vetor velocidade, tá? Por isso que eu estou chamando a atenção para fazer isso aqui pausadamente e cada um por vez, para não gerar nenhuma confusão com esses sinais, tá certo? Então fica essa dica aí também para vocês. Por isso que eu gosto de colocar assim a equação. Aí aqui sim, a gente já identificou aqui o sinal negativo do produto escalar. Colocar esse sinal aqui na frente, né? Então a gente vai ter menos. Aqui poderia ser já
próprio V1, que é positivo. Então, menos 15, né, que é o valor de 1. O menos aqui estava do produto escalável para frente da nossa equação, vezes 1.000, vezes 15 de novo, vezes a área. E aí a gente obtém, ó, é importante, a unidade, menos 2.250 newtons. É newton porque de novo, a gente tem uma igualdade de força. Então, se a gente tem força desse lado, esse lado da equação também tem que ser força. Então, a gente não poderia encontrar aqui, por exemplo, peraí, a gente não poderia encontrar aqui, por exemplo, metros por segundo. Porque a gente está fazendo. Se a gente encontra metro por segundo desse lado da equação, alguma coisa está errada. Porque a gente não tem, a gente não fica com a equação homogênea. Se a gente tem uma igualdade de forças, isso aqui precisa ser força. Para a gente ter essa garantia de que esse termo é um termo de força, é importante a gente ter as nossas variáveis todas no sistema internacional de unidades, para não ter nenhum problema com conversão, tá certo? E aí, fazendo a igualdade dessas duas equações, né, desses dois termos, o termo do fluxo e da força de superfície, a gente fica com menos Rx, né, que é a força de superfície, igual a menos 2.250. Ou seja, Rx é igual a 2,25 kN. Então, como aqui a nossa resposta foi uma resposta positiva, indica que esse sentido aqui que foi considerado inicialmente estava correto. Se a gente tivesse considerado aqui para a direita essa força, o que é que ia acontecer? Essa resposta aqui ia ser a mesma resposta, só que negativa. Ia ser assim. Não tem nenhum problema. Desde que a gente faça a correção do sentido da força logo depois, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, aqui? Por mim tá tudo ok. Posso dar continuidade, então, para o próximo? Pode, eu queria fazer uma pergunta. Faça aí. A gente vai trabalhar com regimes transientes? Em conservação do momento? Sim. Dificilmente. Quem foi que perguntou? O Wilkerson. O Wilkerson. Dificilmente. A gente vai ter situações de regime transiente em conservação do momento. Eu falo dificilmente porque eu confesso a você que eu nunca vi uma questão de regime transiente nesse tipo de problema, tá? Então a gente pode focar nessa parte da equação, né? O VDA. Se tiver algum caso bem específico assim de regime transiente para conservação do momento, eu vou trazer para vocês, mas eu confesso que eu nunca fiz nesses anos que eu estou dando aula e fazendo exercícios, procurando exercícios diferentes para resolver, eu nunca encontrei de regime transiente. É muito difícil, tá? Muito bem. Continue assim. Não, porque nessas situações a gente tem uma situação onde normalmente já está em operação, sabe? As coisas que a gente analisa. Então, na teoria, é como se já tivesse tudo funcionando bonitinho, a gente já está no regime permanente. Acho que é por isso que dificilmente tem situações de regime transiente. Mas se eu achar alguma, eu trago para vocês e a gente faz esse exercício no regime transiente para vocês verem a diferença, certo? Não muda muita coisa, não. Vai ter só uma integral a mais para resolver. Mas em conservação da massa, é comum ter problemas de regime transiente, certo? É comum a gente ter essas situações. Não sei se vocês já viram algum, mas tem. Outra coisa, pessoal, não sei se vocês viram. Deixa eu abrir aqui o cigarro rapidamente. Eu não sei se vocês viram no cigarro, eu coloquei um PDF que tem um modelo de resolução de problema, de resolução de questões de conservação da massa e conservação da quantidade do movimento, certo? Inclusive misturando um pouco, utilizando a equação de Bernoulli, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas aqui na turma virtual, ó, vocês veem aqui, cadê? Aqui, soluções de exercícios. Nesse PDF, são algumas questões de alguns livros que a gente mais utiliza, do Munson, principalmente do Munson, né? Acho que a maioria aqui é do Munson. Então, aqui é uma questão de conservação da massa, em regime permanente.
Aqui é uma questão de conservação da massa em regime transiente, que aqui eu vou explicando cada passo do problema, o porquê que as equações se tornam zero, por que é diferente de zero, e tem questões resolvidas também para conservação do momento, tá? Aqui tem uma situação onde a gente faz essas suposições, também tudo explicando aqui, ó, por que que a integral fica zero, as considerações, o que é que a gente simplifica, o que é que não simplifica. Aqui no caso está usando a equação do Bernoulli, que a gente não viu ainda, mas é uma coisa que a gente vai ver mais à frente. Aí o uso da equação da conservação da quantidade do momento, explicando aqui algumas coisas, por que que é zero também, alguns componentes. Enfim, tem tudo bem definido. Essa aqui questão também é de conservação do momento. Então fica, não sei se vocês viram esse documento aqui, mas que sirva aí também de estudo e auxílio para vocês nesses casos, tá bom? Essa questão aqui é muito boa, inclusive, porque a gente envolve aqui pressão manométrica, que é uma que a gente vai fazer mais à frente, e tá tudo bem explicado, eu acho, né? do meu ponto de vista. Se vocês tiverem alguma crítica para fazer ou acharem que tem alguma coisa incoerente do que foi visto, vocês podem me comunicar, que pra gente discutir e quem sabe fazer alguma correção, tá? Mas acredito que esteja tudo correto nessas soluções. Então fica esse material aqui também para auxiliar vocês com esses estudos, tá certo? Tá lá no SIGA. Deixa eu fechar aqui. Então, dando continuidade, pessoal, a gente tem esse outro exercício aqui, que é um exercício elementar também aqui desse nosso assunto, né? Eu vou só dar uma visão geral dele e deixar para vocês resolverem em casa, mas logo depois da nossa aula, pode até ser se vocês tiverem tempo para fazer isso, e fazer esse exercício aqui, que é um exercício mais completo e eu acho que vai agregar mais do que a gente fazer esse daqui. Então, qual a situação desse exercício, né? A gente vai ter água escoando em regime permanente através do cotovelo redutor, 90 graus. Então, aqui já está sendo dito que é regime permanente, né? Na entrada do cotovelo, a pressão absoluta é de 220 kPa e a área de seção transversal de 0,01 metro quadrado. Na saída, a área de seção transversal é de 0,0025 metro quadrado e a velocidade média é de 16 metros por segundo. Então, duas coisas. Aqui foi dado pressão absoluta na entrada aqui do cotovelo. Quando fala entrada do cotovelo, pessoal, a gente não sabe o que é que tem à esquerda desse cotovelo. Então, possivelmente, a gente tem uma tubulação aqui que está conectada a esse conector, certo? Por isso que foi dada essa pressão aqui absoluta. E notem que essa pressão ela é diferente da pressão atmosférica, que é o caso aqui da saída. Na saída, sim, é dito aqui que o cotovelo descarrega para a atmosfera. Então, essa superfície aqui, a pressão nesse lado é a pressão atmosférica. Aqui não, aqui é uma região interna à tubulação. Então, o que acontece? Quando a gente tem, se a gente fosse fazer aqui um esboço da distribuição de pressão nesse nosso cotovelo, a gente teria essa situação. A pressão atmosférica atuando em Y e atuando em X. Nesse lado, como está aberto, né? Pressão atmosférica só esse tamanho aqui. E aqui, a mesma coisa, só que na parte interna da tubulação, essa pressão é maior. Porque a nossa pressão absoluta é 220 kPa, né? Então, o que acontece? Quando a gente não trabalha se a gente diminuir a pressão atmosférica dessa nossa equação, é como se a gente pegasse aqui a pressão absoluta e fizesse menos pressão atmosférica. No final das contas, a gente trabalha com a pressão manométrica, que é a pressão do fluido aqui dentro da nossa tubulação, né? Que a gente aprendeu a calcular lá na primeira unidade. Então, trabalhar com pressão manométrica é muito mais simples do que a gente trabalhar com pressão absoluta. Por quê? Porque os termos de pressão atmosférica se anulam. Por isso que normalmente a gente trabalha e é indicado a gente trabalhar com a pressão manométrica, já que a pressão atmosférica se anula em todas as direções. Porque se a gente escreve lá na equação pressão absoluta vezes a área
a gente está assumindo que a pressão atmosférica está atuando em todas as direções. Então, ao fazer isso, tem que ser levado em consideração as outras superfícies de controle, já que a pressão atmosférica atua em todos os lados, como está sendo mostrado aqui. Por isso que usualmente, sempre que a gente tem pressão absoluta, é fazer a diminuição da pressão atmosférica, que normalmente é dada no problema, e utilizar direto a pressão manométrica. Ficou claro isso? Deu para entender, pessoal? Sim, sim. Beleza. Então, esse exemplo é basicamente para mostrar isso, que da utilização e o porquê que a gente trabalha mais com pressão manométrica do que com pressão absoluta, tá certo? Basicamente para essa situação. Então, dito isso, deixo aqui esse exercício para vocês tentarem fazer em casa, certo? E eu vou fazer isso aqui com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui um slide. É o seguinte, pessoal. A gente tem um cotovelo redutor de 30 graus, como mostrado na figura. O fluido é água e avalia os componentes da força que deve ser aplicada pelos tubos adjacentes para manter o cotovelo estático, né? Considerar uma pressão atmosférica de 101 kPa. Então, a situação. Aqui tem uma tubulação, né? Esse corte aqui, essa simbologia de corte indica que tem uma tubulação aqui para a esquerda, mas o nosso interesse, e aqui também uma tubulação para a direita. Mas o nosso interesse é analisar apenas o cotovelo, né? Então, deixa eu pegar essa figura e colocar aqui, que fica mais fácil da gente trabalhar. Nossa situação é essa. Tá aí nosso cotovelo, tá conectado, conectando aqui 2 tubos. Então, o nosso intuito aqui é encontrar as forças de reação justamente para manter esse cotovelo equilibrado. Primeira coisa que a gente tem que fazer, volume de controle. É importante a gente definir o volume de controle. Então, nosso volume seria mais ou menos isso aqui, ó. É importante aqui nesse caso a gente contornar todo. Não vai ficar bonitinho, né? Porque fazer isso com o mouse é um trabalho desafiador. Então, esse aqui seria um esboço geral do volume de controle do nosso problema. Por que eu fiz o volume de controle contornando todo o cotovelo? Imagine que isso aí está contornando todo o cotovelo perfeitamente, certo? Tá exatamente no contorno dessa linha. Tá certo, pessoal? Façam essa consideração para esse nosso problema. Por que eu fiz isso? Para que a gente tenha que esse volume aqui seja igual ao volume interno do cotovelo, que foi dado aqui no problema. Porque aqui nesse caso a gente tem um volume de cotovelo e a gente tem a massa desse cotovelo. Então a gente deve levar em consideração aqui a força de campo, né? Já que a gente tem um volume, se a gente tem um volume interno, a gente sabe o quanto de água tem aqui dentro, a massa de água que vai ter aí, e a gente sabe a massa do cotovelo, então a gente precisa levar isso em consideração também. Aí o que é que a gente sabe mais? A vazão de entrada, né? Que está escoando aqui nesse escoamento. E aqui a gente tem uma velocidade de saída que a gente não sabe quanto é. Só que o problema, aquela mesma coisa, o problema é que ele não falou em nenhuma variação de massa específica dentro do cotovelo ou de vazão, etc. Ele só está dando a vazão de entrada e a gente pode considerar que essa vazão de entrada ela é constante, né? E é a mesma da saída. Então a gente pode supor aqui fazer uma consideração de regime permanente. Então, primeira consideração, regime permanente. Ok? O fluido que está escoando é água. Então, fluido incompressível, certo? E, por fim, a gente não tem informação acerca do perfil de velocidade atuando aqui. Normalmente, também a gente trabalha com um escoamento uniforme. Tá certo? A gente vai ter escoamento uniforme, fluido compressível, escoamento e regime permanente. Então, da situação de regime permanente,
a gente já viu anteriormente no exercício que a gente pode, aquela integral com, depende do tempo, né? A derivada depende do tempo, aquilo ali vai se tornar zero, né? E lá na conservação da massa, quando a gente tinha casos de regime permanente e fluido compressivo, qual era a primeira suposição que pode ser feita dessas duas considerações na conservação da massa? Alguém lembra? O que é que dá para concluir quando a gente tem regime permanente na conservação da massa? Alguém pode me ajudar? Hein, pessoal? Se o regime é permanente, existe variação das propriedades no tempo? Não, não se altera com o tempo. Não se altera. Então, no regime permanente, a gente também considera que a vazão ela é constante, tá certo? Se a gente sabe que a vazão é constante, a gente pode dizer que a vazão de entrada é igual à vazão de saída, certo? Isso aqui é uma consideração que a gente faz de regime permanente. Se a gente tiver regime permanente, pode fazer essa suposição aqui tranquilamente. Que a vazão de entrada vai ser igual à vazão de saída. Se a gente tiver mais de uma entrada, só somar as vazões de entrada igual às vazões de saída. Nesse caso aqui, a gente só tem uma entrada e uma saída. Então, vazão de entrada igual a vazão de saída. Por que é importante a gente fazer isso aqui? Porque a gente não sabe quanto é V2. Mas através da conservação da massa, que é a equação de conservação da massa, né? A gente consegue calcular V2. Tá certo? Já que o regime é permanente. Eu não vou escrever toda aquela equação de conservação da massa aqui, porque senão a gente vai acabar poluindo e ficar com pouco espaço aqui para resolver. Mas basicamente é isso. Regime permanente, fluido incompressível, conservação da massa, diz que as vazões de entrada são iguais às vazões de saída. Nesse caso aqui a gente só tem uma entrada e uma saída. Então vazão de entrada igual a vazão de saída. Aqui a gente não precisa se preocupar com aquele produto escalar entre os dois vetores, porque a gente uma coisa é negativa, né? Vai passar para o outro lado da equação, que é zero, então fica positivo. Aqui a gente pode escrever direto vazão de entrada igual a vazão de saída. Isso aqui quer dizer o quê? Nesse caso aqui, a gente não tem V1, né? A gente não sabe quem é V1. Só que a gente sabe quem é a vazão Q. Mas a gente pode dizer que Q é igual a V1 A1. Tudo isso é igual a V2 A2. Isso aqui é a consideração de regime permanente, né? Vazão de entrada igual a vazão de saída. A vazão de entrada é V1 A1 e a vazão de saída é V2 A2. E tudo isso é igual a essa vazão aqui que foi dada, né? Que é a própria vazão de entrada. Isso aqui quer dizer o quê, pessoal? Que nesse caso aqui, a gente tem, ó, a área 1 ela é maior do que a área 2. Para uma mesma vazão, o que é que vai acontecer? A velocidade 2 obrigatoriamente tem que ser maior do que a velocidade 1. Aquela situação que a gente coloca o dedo na mangueira, né? Que faz a água sair, a velocidade de saída aumentar. Basicamente isso. A gente reduz a área de seção transversal, a gente consequentemente aumenta a área. Tá certo? Então aqui a forma da gente encontrar V1, ó, que a gente vai precisar para calcular as nossas componentes lá da conservação da quantidade do movimento vai ser igual ao quê? Q dividido por A1. Assim como, para a gente encontrar V2, é igual a Q dividido por A2. Ou V1 vezes A1 dividido por A2, tanto faz. Então essa aqui é a forma da gente encontrar essas duas velocidades. Sempre que a gente fica essa dica também para vocês, nesses problemas de conservação do momento, principalmente,
é interessante a gente calcular essas velocidades previamente antes de partir para a equação. Tá certo? Por quê? Porque quando a gente chegar na equação, a gente vai precisar dessas velocidades. Então é indicado que a gente calcule antes para não ter que ficar indo e voltando durante nossa solução. Certo? Então a gente fica com essas duas equações aqui para calcular essas velocidades. Notem que aqui já está em metro cúbico por segundo e a área também está em metro quadrado, então nossa velocidade sai no SI, a gente não precisa se preocupar em converter. Se a gente fizer essa conta, a gente vai obter um valor de 0,11 dividido por 0,0182. Isso aqui vai dar 6,04 metros por segundo. Ok? E V2, de forma semelhante, é 0,11 dividido por 0,081. E aí a gente tem 13,58. Ah, professor, eu fiz a conta, eu sei que a área 2 é menor do que a área 1, eu fiz a conta, minha velocidade 2 deu menor do que V1. Pode acontecer? Não. Porque aqui notem que são inversamente proporcionais, né? Quanto menor a área, para a mesma vazão, maior a velocidade. Então é importante a gente, isso aqui é uma forma da gente identificar se a gente está tendo algum problema com fez tudo direitinho nesses nossos cálculos aqui, tá certo? Até aqui, pessoal, tudo bem? Podemos prosseguir? Professor, eu só queria que você repetisse essa última informação aí que relaciona a área à velocidade. Nota aqui o seguinte, nossa equação, quando a gente vai calcular, basicamente a velocidade através da vazão, a gente vai ter vazão, que é constante, né? Nesse caso aqui, dividido pela área, né? Então, a velocidade, ela é inversamente proporcional à área. Quanto menor a, a área para uma mesma vazão, maior a velocidade que a gente vai encontrar. Basicamente é o seguinte, nessa situação aqui a gente tem uma área maior e uma área menor. A velocidade da área menor tem que ser maior. É aquele caso lá quando a gente coloca o dedo na mangueira, a gente vê lá o jato de água saindo mais rápido, né? É uma forma da gente visualizar isso. Quando a gente restringe, diminui a área de seção transversal, a gente aumenta a velocidade, tá certo? Isso aqui, de novo, para uma mesma vazão, quando a gente tem vazão constante, certo? Deu para entender? Deu para entender aqui. Beleza. Valeu. Então, é o seguinte, pessoal. De novo, eu não vou para a equação da conservação do momento ainda, porque a gente tem algumas coisas para a gente analisar previamente. Escrever aqui nosso... A gente vai ter aqui, ó, o peso, nossas forças envolvidas, que estão envolvidas nesse nosso problema. A gente vai ter o peso. A gente tem a reação de Y. Colocar para cima. Lembrando que essas reações a gente não sabe para onde é que está. Aqui é convenção, a gente coloca ambas as reações no sentido positivo, certo? É uma convenção, mas vocês podem considerar do jeito que vocês quiserem. A ideia é colocar positivo, porque se achar uma resposta negativa, a gente sabe que está no sentido contrário, por isso que normalmente a gente deixa assim. Então a gente tem o peso, deixa eu pegar aqui. Peso. Rx. E aqui, nossa RY. Beleza. E aqui, mais ainda, no nosso volume de controle, a gente vai ter, ó, área. Opa. O vetor área aponta sempre para fora do volume de controle. Normal a superfície, né?
vou deixar o vetor área de verde, para não confundir. E aqui o vetor velocidade, acompanhando o sentido do escoamento, né? Nesse caso aqui, foi dado para fora também, né? Como está sendo mostrado. Lembrando que isso aqui está tudo fechado. Aqui é uma extensão da tubulação. Então, a gente tem a área 2. E aqui, V2. Da mesma forma, na superfície 1, a área para fora do volume de controle, certo? E a velocidade acompanhando o sentido do escoamento, que nesse caso aqui está para dentro. Vou colocar um pouquinho. Então a gente tem aqui A1 e aqui nosso V1, que é indicado aqui pela nossa vazão, né? Então basicamente é essa situação. O que é que está faltando? As forças devido à pressão. Lembra lá no slide, a gente viu aqui que a força devido à pressão ela é menos a integral de P vezes dA, certo? Esse sinal de menos é para assegurar que a força de pressão ela sempre atue para dentro do volume de controle. O que isso quer dizer? Que a força de pressão, vou colocar de vermelho, que são os nossos vetores de força, ela vai atuar aqui, ó, para dentro do volume de controle, certo? Independente do sentido do fluxo, do movimento do fluido. E aqui também, ó, para dentro do volume de controle. Ficou claro isso, pessoal? Aqui a gente vai ter, ó, opa, essa força vamos chamar de F. Vixe, Maria. FP PX, FP1, né? Que é a força de pressão na superfície 1. E aqui a gente vai ter FP2, que é a força da superfície 2. Tá certo? Então sempre ó, a força de pressão atuando para dentro do volume de controle. E aqui, obviamente, a gente tem que levar em consideração a direção que ela tá, direção e sentido que ela está apontando. Tá certo, pessoal? Ficou claro isso? O porquê da força sempre atuar para dentro do volume de controle? Sim ou não? Professor, para mim não ficou claro não. Beleza. Então deixa eu pegar aqui a equação. Ver se melhora. Foi Lindonato que perguntou, né? Ah, saquei. Vendo a equação agora, eu entendi. Ó. Então aqui na nossa equação a gente tem esse sinal de menos, certo? Nesse caso aqui, vamos sair dessa integral e ficar simplesmente com P vezes vetor área, certo? A título de simplificação, porque vamos considerar que a pressão ela atua de forma uniforme em toda a área, a gente tem isso daqui. Nesse caso 1, esse nosso FP1, a gente vai ter menos P1, né? Vezes A1. Só que A1 é o vetor e está para a esquerda. Então, menos A1. Tá certo? E aí fica, ó, P1 vezes A1. Positivo. Por isso que está aqui para a direita, no sentido positivo de X. Mostrando aqui que ela vai atuar para dentro. A mesma coisa se a gente for analisar ali 2, na direção de X, por exemplo, a gente fica com
menos P2, P2, P2 aqui. E agora, a área 2, ela atua no sentido positivo de x. Então, menos A2, e aí a gente precisa decompor, né? Decompor a área aqui. E aí, esse aqui não é menos, aqui é positivo, né? Porque a área está no sentido positivo de x, a componente da área, na direção de x. Aí nossa resposta, consequentemente, fica negativa em x. Vou colocar 2x aqui para exemplificar melhor. Por isso que aqui, ó, esse vetor da força, ó, ele vai atuar para dentro do volume de controle. E vai ter uma componente negativa em x e uma componente positiva em y. Ficou claro? Agora? É muito mais simples. Em vez de a gente ter que fazer toda hora isso daqui, é só adotar sempre a força de pressão para dentro do volume de controle. Fica mais simples do que ter que toda hora fazer isso aqui. Tá certo? Show. Entendi. Então, beleza. Vamos para frente. Então, aqui a gente já fez a simbologia geral do nosso problema, né? As forças que estão envolvidas, os vetores de velocidades, vetor área. Então, uma coisa importante que a gente pode analisar também é o seguinte: as componentes dessas velocidades, certo? Antes da gente prosseguir, a gente vai ter o 1. Vou escrever todas as componentes aqui e vocês vão me dizendo o que é cada uma delas. O 1 é igual a quanto? É igual ao quê? Componente do vetor velocidade da velocidade 1 na direção do x. É igual a quanto? É igual a V1, né, professor? 6. É igual ao próprio V1. 6,04 mais. Vamos deixar só o V1 aqui, tá? Depois a gente faz as substituições. É igual ao próprio V1. Beleza. E quanto que é o 2? Lembrando que é a componente do vetor velocidade 2. Aí é já isso tem aqui? que decompor no cosseno de 30. Isso. Então, nosso U2 vai ser V2 vezes o cosseno de 30. Lembrando que aqui, ó, a gente quer a componente x desse vetor aqui. A gente está fazendo a decomposição aqui, ó, a direção de x. E é uma componente positiva, tá certo? Já que está para a direita no sentido positivo do eixo x. Por isso que ficou mais aqui. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Beleza. Aí agora, já que a gente vai analisar tanto as forças em x e em y, quanto que Professor, Oi. no caso, pro valor de U2 não seria V1 vezes cosseno de 30, não? O 2? Sim. Não, é igual ao próprio V2. Na velocidade 2, que a gente está analisando. Sim. A velocidade 1 é só essa daqui. O vetor velocidade 1 é esse, o vetor velocidade 2 é esse. Não confunda os dois, certo? Aqui é a componente do vetor velocidade. E quanto Ok. que é a componente y do vetor velocidade 1? É zero, né? É zero, porque o vetor velocidade ele atua completamente na horizontal. Então ele não tem componente na direção de y. Certo? E quanto que é a componente do vetor velocidade 2 na direção, no sentido de y? Aí seria V2 vezes o seno de 30 menos, né, no caso? Exatamente. Menos V2 vezes o seno de 30. Alguém não entendeu isso aqui, pessoal? Por que é menos? Ou deu para todo mundo entender? Não entendi, pode repetir, por favor? A gente está fazendo uma decomposição desse vetor aqui, ó. Deixa eu pegar esse vetor velocidade aqui, colocar aqui no cantinho. Vou colocar até maior para melhorar. Então a gente vai ter esse vetor e vamos ter duas componentes desse vetor. Uma componente em x
e uma componente em y, certo? Essa componente x, ó, que é o nosso U2, ela é positiva, que está para a direita, né, no sentido positivo de x. Só que a componente em y, ela é negativa, porque está apontando para baixo aqui em y. E aqui, entre elas, existe um ângulo entre esses vetores, a gente tem um ângulo θ sendo formado aí. Por isso que o 2 é V2 cosseno de 30, né? Está decompondo aqui na horizontal, com a θ adjacente. E V2, Vzinho 2, é menos V2 seno θ, que é o cateto oposto. É importante a gente analisar essas componentes dessa forma aqui. Tá certo? Melhorou aí a visualização? Sim, sim, tudo certo. Beleza. Então, pessoal, isso aqui também é uma coisa que eu costumo fazer e recomendo também que vocês façam para ajudar a organização da montagem inicial do problema, tá certo? Para não fazer as coisas e escrevendo isso no meio da equação, às vezes a gente pode acabar se confundindo. Então, eu acho bom fazer essa análise aqui de cada componente separadamente para depois a gente utilizar a nossa equação, tá certo? Então, deixa eu pegar aqui a equação na direção de x. Vou analisar primeiro ela. Tá aqui nossa equação. Deixa eu aumentar um pouco. E aí a gente tem essa situação. Beleza. Então, primeira consideração, regime permanente, né? Regime permanente, isso aqui vai para zero, porque as propriedades não são alteradas no tempo. E, mais uma vez, nós estamos inicialmente aqui analisando a direção x das nossas forças. Então, gravidade, como a gente pode ver, ela atua na vertical. Então, a gente não tem força de campo em x. Tá certo? E aí, mais uma vez, nossa... Vamos tirar isso daqui, né? Porque já que a gente tá com caso de escoamento uniforme, a nossa equação simplifica para esse caso aqui. E aqui, mais uma vez, a gente vai analisar cada termo desse separadamente, tá certo? Para a gente não ter nenhum problema na nossa montagem da equação. Então, nesse primeiro termo, vou dividir isso aqui. Nesse primeiro termo, a gente tem as forças de superfície. Lembrando que as forças de superfície são as forças de contato, as forças de reação e as forças devido à pressão. Tá certo? Então, vamos lá. Tá bom. Tá bom esse tamanho de letra aqui, pessoal? 20? Tá dando para todo mundo ver? Sim ou não? Tá dando para ver, pessoal, bem aqui essa letra? Sim. Também tá ok. Aqui tá dando. Tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá. As forças de superfície, quais são? A gente vai ter a força de contato, né, que é a nossa força de reação, nosso Rx. Como aqui, ó, a gente fez a suposição que essa reação está para a direita, que é uma reação positiva. Por isso que aqui vai ficar mais Rx. Ah, professor, na hora que eu estava resolvendo, eu coloquei isso aqui para a esquerda. Posso? Pode. Só colocar menos aqui. Só que como eu falei para vocês, isso aqui é uma convenção, uma coisa que ajuda a deixar tudo positivo, porque aí, se encontrar a resposta negativa, é só inverter o sinal o sentido do vetor, tá certo? Então aqui fica Rx. Mas a gente vai ter FP1, ó, FP1x, que é a força de pressão na direção de x,
E aqui, a força de pressão na superfície 2. Note que aqui eu coloquei mais porque, levando em consideração que a gente não fez a decomposição ainda desse vetor aqui, certo? Desse FP2. Então vamos lá. Quem é o... Analisando aqui essa equação. Quem é nosso FP1x? Como é que fica esse termo? Lembrando que a gente quer a componente desse vetor aqui, ó, desse vetor da força de pressão. Notem que essa componente, esse vetor ele está completamente na horizontal, que é o que a gente está calculando. Então a gente não precisa decompor esse vetor força aqui, semelhante à velocidade. A gente simplesmente pode escrever P1 a gente pode escrever P1 vezes A1. Lembrando que aqui vamos considerar uma pressão manômetro, porque a gente já viu que é mais simples do que trabalhar com pressão absoluta. Só que agora, essa força de pressão 2 em X é uma força negativa ou positiva? Essa força devido à pressão na superfície 2. Lembrando que é a componente desse vetor aqui, ó, na direção no sentido de X. É positivo ou negativo? Negativa? Negativo. Então aqui a gente fica com menos P2, também manométrico, vezes A2. Só que aqui, como o nosso vetor resultante ele está inclinado, a gente precisa decompor, né? Então aqui menos cosseno. Lembrando de sempre olhar onde é que está esse ângulo, certo? Para saber se é cosseno ou seno. Cosseno de 30 graus. Então essa fica a nossa expressão do somatório das forças, certo? Professor, Oi. por que está sendo multiplicado pela área aí? Porque a gente não As está calculando a pressões. força devido à pressão? Força devido à pressão é a pressão vezes a área. Sim, é verdade, está calculando a força, né? É. Eu tava Aqui é confundindo. sempre. A gente tá sempre força, certo, pessoal? Aqui, pessoal, eu vou deixar montadas as questões nas variáveis e vocês fazem um cálculo depois, tá certo? Porque senão a gente vai demorar muito aqui na solução e talvez fique maçante, tá bom? Eu vou deixar assim e vocês fazem o cálculo depois. Lembrando que aqui, ó, é pressão manométrica. E o que foi dado no problema foi pressão absoluta. Então tem que considerar aí fazer a diminuição da pressão atmosférica aqui, tá certo? Então resolvemos esse primeiro termo da equação. Alguém ficou com alguma dúvida? Até agora tudo bem. Então, beleza. Então resolvemos esse termo da nossa equação, né? Então a gente vem agora para o nosso somatório do fluxo da quantidade de movimento na superfície de controle. E mais uma vez, escrever como se a gente, de maneira genérica, a gente fica com U1 vezes ρ vezes o produto escalar de V1 a 1. Esse produto escalar na entrada é positivo ou negativo? Negativo. É negativo porque a velocidade está para a direita, né? O vetor velocidade está para a direita e o vetor área está para a esquerda. Então isso aqui fica negativo. Mais o 2, mesma coisa, né? Só que para a superfície 2. Então aqui fica A2, aqui fica V2. Agora esse produto escalar é positivo, né?
que tanto a velocidade como a área estão no mesmo, na mesma direção, no mesmo sentido. Então aqui positivo, os dois estão saindo. E aqui o nosso U2. Aí agora a gente faz a substituição de quem é o 1 e quem é o 2, para a gente não ter nenhum problema nessas substituições. Quem que é, pessoal? O 1. O 1 a gente já definiu ali anteriormente, né? Que é igual ao próprio V1. E o nosso U2, também definimos anteriormente, é igual a V2 vezes o cosseno de 30. Tá certo? Então notem aqui o seguinte, ó. A gente trabalhou o sinal do produto escalar antes de fazer a substituição do componente da velocidade. Quando a gente faz isso, reduz a chance de erro quando a gente faz essas substituições. Porque se fosse feita a substituição direta, aí a gente pode, às vezes, acaba se confundindo, pegando esse sinal, coloca na frente e pensa que a componente está negativa, quando na verdade foi do produto escalar. Então, por isso que eu gosto de fazer assim, pausadamente, cada um por vez, para não gerar essas confusões. Tudo certo aqui? Tranquilo, pessoal? Essa primeira parte? Pra mim, sim. Então, beleza. Então, nossa equação, no final das contas, se resume a isso daqui, ó. A Rx é igual a tudo isso. Então, esse fica a nossa equação geral para calcular a força de reação. Então, por isso aqui, ó, que eu gosto de fazer cada termo separado e depois juntar, porque senão a gente fica com essa expressão enorme, escrever ela de uma vez, aí a gente pode acabar se confundindo e errando alguma coisa. No final das contas, para calcular Rx, ó, precisa basicamente conhecer as velocidades, e conhecer as pressões. Lembrando que são pressões manométricas, né? Aqui o que era positivo, né? Vai ficar negativo. E o que era negativo fica positivo porque a gente está mudando o lado da equação. Então, isso aqui vocês podem fazer tranquilamente depois. E a gente não perde tanto tempo para dar continuidade a essa solução. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida nessa primeira parte? Tudo tranquilo. Então, beleza. Então, agora a gente vai analisar o problema em Y, né? Então, deixa eu aproveitar aqui essa nossa figura. Tá bem pesado o slide já. Então, a gente tem essa situação aqui, a mesma situação, né? Só que agora a gente vai analisar a direção de Y. Vamos pegar aqui a equação. Ah, professor, quando é que a gente vai usar Z? Quando a gente tiver problemas no sentido de Z, certo? Normalmente a gente trabalha mais no plano XY. Não muda muita coisa não. Aqui a mesma coisa, nossa equação geral. Lembrando que a gente já fez a suposição de regime permanente. Então esse termo da equação ele é anulado, já que as propriedades não vão variar no tempo. Isso aqui cancela. Só que agora a força de campo, a gente está analisando o Y, a gente tem força de campo. E não pode desprezar essa força de campo, porque, primeiro, existe, a gravidade atua, né, no sentido de Y, no sentido vertical, e foi dada aqui para a gente a massa do cotovelo e o volume interno dessa tubulação, desse cotovelo. Se a gente sabe o volume interno, a gente sabe que é água que está escoando, a gente sabe a massa de água que tem aqui dentro. Então a gente tem que levar em consideração isso aqui também. Então vamos lá, mesma coisa. Cada termo desse separadamente a gente vai analisar e depois a gente junta tudo.
pegar aqui força de superfície em Y. Lembrando que as forças de superfície são as forças de pressão e força de contato. Então, inicialmente a gente já sabe que nós temos a força de contato, a reação, né? Nosso RY. E força de pressão. Existe força de pressão em Y na superfície 1? Sim ou não? Não. Não. Então a gente não precisa trabalhar agora com P1 nessa superfície 1, porque essa força de pressão ela atua completamente em X. Não existe componente em Y. E aí a gente vem para a força de pressão da superfície 2, né? Deixa eu pegar aqui a forma semelhante que a gente fez. Só que agora a gente está analisando Y. Então, tudo isso vai ficar igual a RY. E agora, essa força de pressão na componente em Y, para essa força de pressão 2, ela é positiva ou negativa? Lembrando que a gente está fazendo a decomposição desse vetor aqui em Y. É positiva ou negativa essa força? Positivo, eu acho. Positivo, né? Porque a componente vai ficar para cima. Aí a gente fica... Deixa eu pegar aqui P2. Lembrando também a pressão manométrica, só que aqui em vez de ser seno, desculpa, em vez de ser cosseno, a gente vai ter o seno de 30 graus. Tá certo, pessoal? Alguém não conseguiu entender por que essa força é positiva nesse caso e no caso em X ficou negativa? Ou deu para todo mundo visualizar isso? Estamos bem aqui, pessoal? Ok, ok. Por aqui tá tudo certo, deu para entender. Beleza. Então agora a gente vem aqui para as forças de campo, né? Que é basicamente a força peso que a gente tem envolvido nesse nosso problema. Aqui, pessoal, no caso, o peso, a gente sabe que o peso ele é para baixo, né? Então, isso aqui. Deixa eu... A formatação tá dando errado. Forças de campo em Y, a gente vai ter menos o peso, né? Só que aí o peso, pessoal, que a gente vai ter é o peso total, certo? E o que é esse peso total? É o peso da tubulação, que a gente sabe é a massa do cotovelo, né? Mais o peso de água, porque a gente tem um volume interno dessa tubulação, consequentemente a gente pode saber o peso da água aqui, a massa de água envolvida. Então, essa equação a gente vai ter o seguinte: o peso do cotovelo é a massa do cotovelo vezes a gravidade, né? Mais aqui vai ser a massa de água, também vezes a gravidade. O que acontece? A massa do cotovelo a gente tem, né? É conhecida. A massa de água,
A gente não sabe, mas a gente sabe o volume interno. Se a gente sabe o volume interno, consequentemente, a gente pode utilizar aqui ρ vezes o volume interno da tubulação. E aí a gente encontra a massa de água. Deu para entender, pessoal? Como é que vai encontrar aí a massa de água, nesse caso? Lembrando que massa específica é igual a massa sobre volume, então massa é massa específica vezes volume. Tá certo? Ok. Alguma dúvida aqui ainda nesse ponto? Podemos prosseguir? Não, do peso não. Do peso tá tranquilo. Então, beleza. Então, dando continuidade, o nosso último termo aqui da equação é o nosso somatório aqui do fluxo, né? Da quantidade de movimento. Aqui a gente pode deixar a área mesmo. E aí, pessoal, olha o seguinte. Nesse caso aqui, a gente já identificou que na superfície 1, a componente do vetor velocidade, V1, é zero. Então, a gente não precisa escrever essa componente, certo? Aqui nessa nossa equação. A gente pode analisar simplesmente aqui V2, que é onde tem efetivamente escoamento na fluxo em Y, tá certo? Então isso aqui fica vezes massa específica, do mesmo jeito que a gente vem fazendo, uma coisa por vez, se a gente passar por cima das nossas variáveis. Aí o produto escalar, V2 vezes A2. Isso aqui vocês concordam comigo que é positivo? Esse produto escalar? Sim ou não? Sim, que é na mesma direção. Sim, sim. Isso. Área e velocidade estão na mesma direção. Beleza. Então, agora fazendo a substituição, ó, do nosso V2, a gente fica com menos V2 sendo de 30 vezes ρ V2 A2. Por isso que eu gosto de fazer cada termo, analisar cada sinal separadamente. Porque já imaginou se a gente tivesse utilizado o menos V2 A2 aqui de cara, quando a gente chegasse aqui, às vezes a gente pode confundir, eita, aqui tá menos, mas aqui é para ser positivo. Aí, se a gente não se tocar, a gente pode acabar tirando esse sinal negativo pensando porque o produto escalar foi positivo. Por isso que eu gosto de fazer separadamente para a gente não ter esse problema, tá certo? Então, o sinal negativo aqui é da componente do vetor velocidade e não do produto escalar entre os dois vetores, tá certo? E aí, resolvemos essa parte, né? Então, nossa equação geral fica da seguinte forma: RY. Eu vou deixar um tempo aqui para vocês tirarem print, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Tu não vai deixar esse slide com a resolução disponível, não? No cigarro, É. posso também. Porque na noite o pessoal gosta de tirar print, eu achei que vocês iam fazer a mesma coisa. Até tira, mas se a gente tiver o material todo, a gente vai consultando também, enfim. Aí a gente fica aqui, ó. Calma, só um instante. Tá pesado já, o slide tá travando demais. Então ficou assim. E para calcular o RY, isolando aqui, né? E aqui os termos de pressão, que é positivo, vem negativo, né? E o peso, que é negativo, quando a gente passa para o outro lado, ele vem positivo. E aí encontra o valor de RY. Pessoal, essa questão ela ficou longa, né? Como vocês estão vendo, é uma questão longa. E ficou mais longa ainda porque eu fiz com vocês bem pausado e cada termo analisando cada coisa separadamente, né? Calculando aqui as componentes, etc.
qualquer dúvida que vocês tiverem, vou tentar resolver agora sem olhar a resolução. E achar que não entendeu alguma coisa, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, ou mandar uma mensagem, enfim, manda lá uma mensagem, um e-mail para mim que eu tento, na medida do possível, responder o mais rápido. E caso não consiga sanar essa dúvida via e-mail, a gente pode acabar entrando em contato pelo WhatsApp, certo? Mas basicamente essa que a gente vai trabalhar daqui para frente. À medida que a gente vai fazendo esse tipo de questão, muita coisa a gente começa a fazer mais rápido, porque fica mais fácil de visualizar, principalmente o produto escalar, questões de componente, etc. Eu fiz pausado aqui com vocês e separado cada termo justamente para melhorar essa visualização, porque era uma coisa que eu identificava no semestre presencial. Eu comecei fazendo tudo isso de uma vez, escrevendo basicamente toda essa equação, escrevi essa equação aqui e vinha com essa embaixo, e eu notei que gerou muita dúvida no meu primeiro semestre, quando eu tive contato com essa disciplina. Aí depois a gente comecei a trabalhar de forma mais pausada, analisando cada termo separadamente e juntando tudo. Acho que melhorou. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem perguntar. Lembrando que aqui é pressão manométrica, então tem que pegar a pressão absoluta e diminuir da pressão atmosférica, que o problema deu a 101 kPa. É importante analisar isso. E esse é o nosso assunto de conservação no momento, né? Hoje à noite, por volta de 6h45, vou tentar chegar. Se eu conseguir chegar de 6h30, ótimo. Abrir a sala. Eu vou fazer uma aula só de exercício desse assunto, então vou pegar outras questões que tem outras configurações e outras situações para a gente analisar, para resolver. Quem puder participar e quiser participar, fica à vontade. Vai ser hoje à noite, certo? E antes da gente partir para um novo assunto, fazer a aula de exercício, porque esse assunto ele é um pouco mais, mais complicadinho, chatinho, trabalhoso, porque tem muita coisa para a gente analisar, muita variável que a gente precisa levar em consideração, sinal, etc. Então, por isso que a gente vai ter essa aula de exercício mais tarde, certo? Quem quiser participar e puder, fica à vontade. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Não, da minha parte, não. Não, Só professor. quando eu for resolver, que provavelmente vai aparecer. Mas vendo eu só resolver, ficou bonito. Beleza. Eu vou salvar em PDF aqui, colocar no cigarro, porque eu acho que o PowerPoint ficou muito pesado, não dá para upar, certo? Aí eu já coloco no cigarro. Quem quiser terminar aqui as contas para ver se bateu, aí qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Então, aí vou encerrar a aula por hoje, certo? Lembrando mais tarde, no encontre uma aula de exercício. Quem quiser participar e tirar outras dúvidas, enfim,